bom estarmos juntos novamente. Hoje eu irei falar-lhes sobre um tema não muito conhecido, mas, vocês vão perceber, presente em cada instante das nossas vidas, de uma maneira direta ou indireta, não importa, mas sempre presente. Vou lhes falar a respeito do utilitarismo. Jeremy Bentham é um filósofo inglês do século XVII, XVIII, é apontado como fundador do utilitarismo. E essa tendência filosófica surge numa época onde havia o predomínio da razão, do iluminismo o mais puro possível. Enfim, o que é o utilitarismo? Trata-se de um sistema filosófico que se fundamenta em ações adotadas corretas ou incorretas, que objetivam aumentar ou diminuir as atitudes que conduzem à felicidade ou atendem ao que preferirmos. Simples assim. Sim, não, talvez, ao mesmo tempo. Se é simples, não sei. Se é simples, também não sei. Se é mais ou menos, também não sei. Vamos ver no decorrer dessa nossa conversa. Em outras palavras, o utilitarismo se constitui em tornar cada vez mais e mais felicidades ao maior número de pessoas, o que a torna extremamente valiosa no campo da filosofia moral. É fácil de se praticizá-la? Evidente que não. É difícil de se colocar em prática? Por quê? Talvez seja inatingível. Quem sabe? Então, essa série de dificuldades aí, a gente começa a pensar o que seria a respeito. Em outras palavras ainda, o utilitarismo se constitui num julgamento, numa avaliação do valor moral de um ato pelas consequências advindas. Eu pratico alguma coisa, eu não pratico alguma coisa. Eu vou avaliar as consequências. Foram boas ou foram más? Se forem boas para a coletividade, é legal. Se não forem, se só forem boas para mim, não serve. Tem que ser boas para a população ou para a coletividade. Já que nós desejamos o atingimento da felicidade geral, como evitar a dor que estará sempre presente nas nossas decisões, se não atingirmos os objetivos pretendidos? Ou seja, eu quero ser isso, eu não consigo, isso vai me gerar uma frustração. A frustração normalmente conduz a uma dor, íntima que seja. Mas e aí, como é que eu me conduzo nisso aí? Simples, segundo Bentham, calculando milimetricamente a soma do prazer ou dor resultante das nossas ações. Então, se eu faço algo ou não faço algo, se eu faço algo assim ou não faço algo assado, o resultado disso vai me gerar um prazer ou uma dor. E aí? Eu meço isso milimetricamente e vou saber se aquilo que eu fiz corresponde ou não a uma felicidade mais ampla. É importante ressaltar, gente, percebam, por favor, a existência do vetor qualidade. Pois, cada vez que eu metrifico, cada vez que eu meço, cada vez que eu mensuro os prazeres que nos levam à felicidade geral, pois, como tudo na vida, coisas boas e más, eu vou daí obter um quantitativo de qualidade. Um outro vetor a ser considerado é o do racionalismo. E lá vem a razão de novo, imperando. Por quê? Que vetor é esse de racionalismo? Já que eu mensuro
tudo, já que eu meço tudo o que acontece disso ou daquilo, sem levar em conta os meios empregues e até mesmo a razão que nos levaram a adotá-las, ou seja, é quase que um vale-tudo em prol da felicidade. Percebam, eu vou repetir esse pedacinho porque eu vou me valer dele mais adiante ainda. Esse aspecto do racionalismo, ele implica em que eu só me preocupe com o fim desejado. Qual é o fim desejado? Felicidade. Felicidade de quem? Da coletividade. Se esse bem-estar geral for atingido, não me interessa quais os meios que eu me vali para consegui-lo. Em uma visão mais abrangente, mais extensa, maior, existem outras maneiras de pensar o utilitarismo. Há o utilitarismo das preferências, que tão somente se preocupa com a satisfação daquilo. Esse utilitarismo das preferências só se preocupa com aquilo. Se eu alcancei o que eu quis, não importa a quantidade da minha satisfação. Eu consegui o objetivo? Tá. Foi maior ou menor a minha satisfação? Não importa. Há também o utilitarismo pluralista. Pluralista de quê? Pelos valores que podem ser mais ou menos alcançados. Também há um utilitarismo de regras, um tanto quanto engessado a padrões adredemente estabelecidos, fazendo com que, estabelecidas essas regras, elas não podem ser modificadas, ainda que se pretenda ou se pretendesse um bem maior a todos. Não, o utilitarismo de regra diz 2 mais 2 é 4. Não pode ser nem 4,1, nem 3,9. Ah, mas o 4,1 vai ficar melhor. Não pode, tem que ser aquilo. Aqui ainda se encontram, aqui nesse utilitarismo de regras, estão a maioria das nossas regras sociais. Aqui, às vezes, a gente nem se submete sem quaisquer outros questionamentos. Existem, por outro lado, várias modalidades de utilitarismo, tais como o utilitarismo político, o utilitarismo econômico, o utilitarismo cultural, enfim. Cada qual, ao seu modo, pretende atingir o quê? A humanidade. A humanidade tão somente de um modo geral. Mas, por exemplo, o que seria esse tal de utilitarismo econômico? Seria o cálculo das decisões econômicas relevantes, ou seja, a relevância, a importância a um bem maior seria sempre o ideal a ser alcançado. Mas vamos falar dos outros utilitarismos que eu falei, do utilitarismo político, do utilitarismo isso, do utilitarismo aquilo. Não importa. Tenhamos sempre em mente que o utilitarismo é tudo aquilo que leva a uma felicidade maior. Kant, Immanuel Kant, ele falava que ele criticava o utilitarismo, pois afirmava que deixa vulneráveis aspectos fundamentais dos direitos humanos, no momento em que se calcula racionalmente aquilo que se dará melhor resultado. Ah, se eu der pouca comida aqui para esse grupo, ali, aquele grupo que é mais forte, que é mais inteligente, sobreviverá. Esse povo menos privilegiado fica sem comer. Ah, mas como? Está se buscando o bem maior. Uma outra crítica que se faz ao utilitarismo consiste na diversidade, nas várias concepções de bem, de felicidade que existem na humanidade, não havendo, pois, uma unidade de respostas, o que ensejaria, segundo essa crítica, distorções na avaliação. A respeito disso, eu ainda quero lhes falar, quando eu lhes falei de racionalismo, dessa história da comida para um, pouca para uns, para o bem maior dos outros, que são mais inteligentes, que são bem mais postos na sociedade. Essa história que está em voga aí,
sugestões ao aborto, sugestões a essa nova ordem mundial que prevê, entre outras coisas, a diminuição da população mundial. Como? Através dessas práticas pretensamente ditas, isso nós vamos alcançar um utilitarismo social, um utilitarismo de natureza política. Enfim, pensemos. Tem um outro aspecto também, que é dado sempre na maioria dos autores que se dedicam ao utilitarismo, sempre vem a pergunta, bom, se num atentado terrorista nós conseguimos pegar um dos autores do atentado terrorista, nós, em prol da segurança de uma população maior, para evitarmos desastres maiores causados por aquele movimento terrorista, nós poderíamos submeter esta criatura à tortura? A corrente do utilitarismo que vê o bem-estar maior da humanidade, o bem-estar maior disso ou daquilo, é favorável ao terrorismo. Por quê? Eu vou dar uma torcidinha na orelha desse cara aqui, mas ele vai me dizer onde estão o restante dos companheiros dele que fariam também atentados terroristas. Vejam como tudo no mundo é meio que meio, né, gente? É meio que meio. Esse utilitarismo, enfim. Agora uma pitadinha pessoal da vida do Bentham. Ele recebeu a cidadania francesa, inclusive, lembra-se, ele era inglês, mas ele recebeu a cidadania francesa, por quê? De tanto que ele se esforçou, de que ele batalhou nesse mundo acadêmico, para pôr à vista de todos o seu pensamento, isso granjeou-lhe um respeito muito grande na comunidade de então, do século XVIII. E ele foi contemplado também com a cidadania francesa. Uma outra coisa que ele detestava era o álcool. De jeito nenhum, álcool, show, para lá. E tem uma coisa aí que eu acho estranho. Ele não gostava de dormir. Se ele ficasse acordado o tempo todo o tempo, para ele era uma maravilha. E agora uma pitadinha meio que o pessoal de algum segmento aí talvez não goste. Ele era avesso a qualquer envolvimento de natureza sexual, pois ele dizia, envolvimento sexual é perversão. Bom, espero ter sido claro, espero que tenham gostado, porque, enfim, saímos um pouco dos mitos, volta e meia eu volto, mas, enfim, o utilitarismo não deixa de ser uma criação da nossa humanidade. Tenham uma boa semana e até semana que vem, se Deus quiser, com outra historinha, com outro capítulo, enfim, com alguma outra coisa que nós iremos lhes falar. Tá bom? Fiquem com Deus e na paz de todo mundo. Um abraço e um queijo, como diriam os meus amigos lá das Minas Gerais. Tchau, tchau.